E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um dos pilares fundamentais para fazer o seu plano C dar certo, que é a parte financeira. Então, eu separei os nossos ganhos e os nossos gastos nesses 2 primeiros meses de Canadá. Fiz uma planilha bem legal sobre eles e eu estou aqui para compartilhar ela com vocês. Então, fique aí e vamos lá. Bom, antes de mais nada, se você gosta e quer receber mais conteúdos sobre esse tema, né, a parte financeira, já deixe seu like, segue a gente e assina os sininhos para receber as nossas notificações. E antes também, eu gostaria de falar que o evento da inflação, né, ele é um evento global. Então, muitos vídeos que você viu de 3 meses atrás, eles já não vão estar contemplando o que realmente é o valor real, né? Uma das coisas que a gente pode colocar como exemplo é o aluguel e os valores de aluguel. Quando a gente começou a fazer o nosso planejamento, ali uns 6 meses atrás, né, começamos a procurar os aluguéis, a gente estava vendo coisas por volta de US$ 1.400 por um basement ou 1.600 por um apartamento de um quarto, e isso já não é mais a realidade que a gente encontrou quando veio. Tanto é que a gente está morando num basement e a gente paga 1.800 por mês, e se a gente fosse para um apartamento de um quarto, ele já estaria na faixa de 2.100, US$ 2.300. Então, os valores eles mudaram muito e a gente também está disposto a trazer isso daí para vocês também. Então, esse tipo de vídeo eu quero fazer pelo menos uma vez, talvez a cada 2 meses, dependendo aí do quanto mudar a nossa rotina, para deixar também os valores atualizados. A parte financeira é uma das mais interessantes e a gente quer trazer para vocês com bastante detalhe. Então vamos lá, vamos começar. Bom, essa é a planilha que eu trouxe para vocês. Essa primeira aba dela é como se fosse um painel de controle, então ela já está com todos os valores aqui, eles estão com fórmulas. Eu estou falando isso porque eu vou deixar a planilha para vocês aqui, para vocês fazerem o download. Então, se vocês quiserem, já pause o vídeo, vão lá, façam um download e daí vocês podem acompanhar, né? Conforme eu vou mostrando, vocês já acompanham na planilha de vocês, né? Então, seria interessante que vocês já fizessem o download agora. Bom, explicando sobre esse painel de controle, eu tenho aqui todos os gastos de setembro, outubro, novembro e dezembro, que, como vocês já sabem, a gente chegou aqui no dia 2 de setembro, então os nossos gastos começaram em setembro, mas obviamente que a planilha do próximo ano ela vai estar com todos os gastos aí desde janeiro até dezembro. Vocês podem ver aqui a primeira parte da coluna tem o salário, né, os nossos ganhos, os nossos gastos, e daí eu fiz uma linha com o nosso saldo. Vocês vão ver que os 2 primeiros meses esse valor está em vermelho, mas daí eu já vou explicar um pouco mais para vocês. Eu separei os gastos aí em 6 categorias. Uma é de casa, que vai estar o aluguel, utensílios de casa, manutenção, até mesmo a nossa conta de celular. Vocês vão ver que aqui não tem nada de utilities, não tem energia elétrica, não tem água, porque isso já está no nosso aluguel. Então, talvez para você, se você vai ter que fazer, cria uma linha a mais e daí coloca o seu gasto que você vai ter com energia e afins. Tem a parte das compras, que é basicamente alimentação e também roupas. Então aqui está o mercado, tá fast food e tá as roupas. O transporte, né, que basicamente para a gente é o TTC e o carro. O carro só tem no primeiro mês o gasto dele, porque é o aluguel que a gente fez do carro, e daí coloquei o combustível e afim. No Brasil eu tinha uma planilha bem similar, que daí tava seguro, tava combustível, daí tava manutenção, a parte de mecânico, troca de óleo, mas a gente não tem um carro, então para a gente só o TTC e o carro já contemplam os nossos gastos com transporte. Tem um que é para lazer, que eu coloquei aqui restaurante e passeios, e daí saúde, o hospital, farmácia e esse tipo de coisa. No hospital não tem nada, talvez eu poderia mudar isso daqui para
para o seguro, né? O que paga mensal, né? Mas o meu também ele já está no college e já é um gasto que está incluso no que eu paguei já quando eu estava lá no Brasil, então eu nem estou colocando, né? Mas caso aconteça de a gente ter um outro seguro de vida aqui, eu vou estar colocando ele nessa parte do hospital. E a parte de estudos, que até agora eu só tive que comprar um livro, né? Teve uns professores que até pediram para eu comprar outros, mas eu não comprei não. Dava para se livrar, se virar sem, mas esse em específico não tinha como, porque tinha os exercícios do livro que a gente tinha que fazer, então não tinha como fazer. Aqui estão os gastos, então bem legal que se vocês baixarem a planilha, vocês vão ver todos os gastos nossos, desde tudo que é roupa, tudo que é utensílio, tudo que é mercado. E é legal também que a fórmula que eu criei, ele puxa os valores de lá e já fazem a soma e jogam aqui nessa planilha. Eu sei que tem aplicativos e afins que já fazem esse tipo de coisa, mas eu gosto de planilhar. Então, como eu gosto de fazer isso, eu acabei fazendo para trazer para vocês também. E aqui tem a nossa parte de ganhos, que é muito, muito menor, mas ela está melhorando. Então, no primeiro mês a gente não ganhou praticamente nada e agora a gente já está com os nossos salários. Eu já estou no meu segundo emprego, então essa planilha, essa parte da planilha aqui, ela tende a aumentar muito mais. E tem uma planilha que eu estava tentando desenvolver, mas ela não ficou pronta, mas mesmo assim eu vou mandar para vocês, que eu queria fazer a comparação de 3 mercados. Então tem o No Frills, tem a Freshco, tem o Walmart, e aqui está o menor valor que eu encontrei. Assim, então tem a seção de frutas, tem banana, a gente come bastante. Isso daqui é o nosso consumo mensal. Então, no primeiro mês a gente comeu 8 quilos de banana, no segundo mês 6.700. Daí tem os menores valores. Então, se a gente tivesse no Walmart fazer todas essas compras de banana, obviamente a gente tinha gastado menos. Mas isso daqui vocês vão ver que o Walmart ele está na grande maioria dos produtos ele está com o menor valor. Mas não necessariamente ele tem o menor valor sempre, né? Esse é o menor valor que eu encontrei nesse produto. Então, e o Walmart ele faz muita promoção. O No Frills, por exemplo, a banana é sempre 1,30, sempre foi, sempre vai ser 1,30. Não, tô brincando, obviamente, mas ele mantém um valor muito mais constante. O Walmart ele tem promoção. Então, se você é daquela pessoa que gosta de pechinchar e gosta de procurar promoções e barganhas, o Walmart é uma opção legal para você. Bom, apresentei a planilha, agora eu vou focar mais nos nossos gastos mensais. E essa parte que talvez vai assustar a maioria das pessoas, mas fique tranquilo que o negócio está melhorando. Obviamente, o primeiro mês é o mês que a gente mais gasta. É um mês que a gente só conseguiu trabalhar pouco, juntamos aí $400 só de trabalho, que foi basicamente os freelancers que a Tamiris fez, e também o primeiro emprego que ela conseguiu, ela já recebeu uma parte do pagamento no primeiro mês, mas só juntou $400. E quando a gente chega, a gente tem muito gasto. Então, vocês vão ver que somou quase $5.000 de gasto do primeiro mês. E quem acompanha a gente sabe que a gente não gastou muito. Até o nosso colchão a gente pegou de uma doação. Os nossos armários que a gente comprou não tem nada muito absurdo. O próximo vídeo que a gente foi fazer, a gente vai mostrar aqui o basement para vocês e daí vocês vão poder ver o que a gente comprou. Mas, assim, nada de muito luxo, era coisa de prato também, que a gente passou no Dollarama, comprou alguns utensílios de cozinha. Mas esse gasto aí, que eu acho que foi o maior gasto de todos, foi de $1.180 que a gente gastou com utensílios e móveis, assim, em geral, para mobiliar a nossa casa, para deixar de um jeito bom para a gente viver. A gente gastou até um pouquinho no mês de agora, deu $148, mas não foi um absurdo, assim, só um pouquinho comparado aos 1.180 que a gente gastou no primeiro mês. Então, o primeiro mês você já vai ter esse gasto, e no nosso caso foi aí por volta de $1.200. Também tivemos o gasto meio parecido aí de mercado, mas a gente começou a colocar uma dieta meio certinha, a gente acabou gastando um pouquinho mais esse mês, mas vai ser meio nessa faixa, vai ser entre $650 a $700 por mês de mercado.
Tivemos aí um pouquinho de gasto com fast food e gasto de roupas também. A gente chegou no finalzinho do verão, então na nossa cabeça as roupas de inverno elas estariam mais baratas, então a gente saiu procurando. E como a gente não tinha uma rotina muito bem feita, a gente acabou gastando um pouquinho com fast food, a gente teve um dia que pediu comida para entregar, então teve um gasto aí que é uma coisa que a gente já não teve nesse segundo mês, por isso que daí ficou um pouquinho menor. O TTC também, o TTC aqui em Toronto, para ele valer a pena para você, você tem que usar ele 6 dias da semana e de volta, ou você tem que ter pelo menos aí uns 2 dias na semana, usar em 5 e pelo menos 2 dias. Você fazer 3 viagens, daí você pagaria 3 vezes o TTC, que nem é o meu caso. Eu vou pro trabalho, do trabalho eu vou pro college, do college eu vou para casa. Então no mesmo dia eu gasto 3 vezes. E isso acontece várias vezes na semana. Então para mim o Monthly Pass, que é o passe mensal, ele vale a pena. Para a Tamiris, não. Então, o primeiro mês a gente chegou, a gente não sabia, e como a gente ia se movimentar bastante, a gente pegou o Monthly Pass para os dois. Mas nesse segundo mês a gente já não pegou para ela, pegou só para mim. Fora que, como eu sou estudante, eu tenho desconto. Então, você vai ver que o gasto com transporte, ele deu 360 no primeiro mês, mas nesse segundo mês ele deu 270. Então, já foi uma boa diferença aí do primeiro para o segundo mês. O primeiro mês também teve o aniversário da Tamires, então a gente tem um gasto aqui com o restaurante. Apesar de desse segundo mês também teve, né, que a gente queria comemorar, né, as conquistas. Quando eu consegui o meu segundo emprego, a gente falou, vamos sair, vamos comer em algum lugar, porque tem que ter um pouquinho, né? Por mais que você vai ver que a nossa conta ainda não bate, né? Os nossos gastos, ele ainda é maior do que os nossos ganhos. A gente ainda assim quis gastar um pouquinho do nosso budget para fazer alguma coisa por lazer. E já que eu comentei aí que a gente está no vermelho, o primeiro mês deu um gasto acima dos ganhos de $4.400, que é basicamente tudo que a gente gastou, que a gente praticamente não ganha nada no primeiro mês. E no segundo mês, aí 1.980, vamos colocar $2.000. Então, no segundo mês, a gente também teve um déficit de $2.000. Eu acredito que agora, no terceiro mês, a gente vai já tender a ficar no 0 a 0, porque eu só estou trabalhando meio período e a partir do mês que vem, por conta das mudanças da lei do governo, a partir do dia 15, eu já vou poder trabalhar full time. Então, eu estou fazendo meu planejamento de tempo para conciliar, obviamente, o college com o trabalho full time. Vai ter muita gente que vai dizer que é muito difícil, mas a vida não é feita só de coisa fácil. Então eu estou fazendo um planejamento legal para conseguir encaixar isso daí. E até o momento eu estou entregando os assignments com muito tempo de antecedência, então eu acho que eu não vou ter muito problema. E a Tamires ainda está part-time, mas ela está buscando aí um outro trabalho, e se ela conseguir um trabalho full-time, os dois com um trabalho full-time, a gente já consegue pagar todos os nossos gastos. Porque no momento, esse daqui que vocês veem, que a gente está com $2.000 de déficit, com nós dois trabalhando só part-time. Então, que dá mais ou menos aí um salário mínimo, né? Que deve ser por volta de $1.800. Eu não lembro certinho quanto que é o salário mínimo aqui. Mas se ela trabalhar full-time, já dá todos os nossos gastos. Fora que a gente pode tentar cortar em algum lugar, tentar melhorar um pouquinho, mas por enquanto é isso aí. E na planilha aqui também, eu trouxe para vocês as primeiras colunas. Elas fazem meio que uma média dos gastos mensais. Eu gosto de ver isso daqui, porque olhando mês a mês é meio difícil. Aqui só tem 4 meses, mas quando você tiver os 12 meses, é legal você ter umas colunas que fazem um balanço para a gente. Então, até o momento, a nossa renda é de $863, por conta do primeiro mês, obviamente, que a gente ganhou bem menos, que ele só remete 21% dos nossos gastos, e os nossos gastos, eles estão aí na faixa de $4.000, que gera um saldo de $3.200 por mês, que é também 79% dos gastos. Todas essas porcentagens aqui, elas são em comparação ao gasto, por isso que o gasto não tem nada. Os gastos com a casa, né, que é o aluguel, a manutenção e coisas domésticas, né, aqui eu gosto de colocar também móveis e utensílios, ele é 63% da nossa conta, enquanto as compras, né, a alimentação,
e roupas é só 21%. E isso é uma coisa bem legal quando você faz uma comparação aí Brasil-Canadá, porque no Brasil a maioria dos nossos gastos era em comida, era em compra. Então, eu não lembro quanto chegava mais ou menos, mas eu acho que eram 70% de tudo que a gente gastava era com alimentação. Que a gente também sempre foi daquele lá que quem economiza com comida gasta em remédio, então a gente sempre se alimentou super bem e nunca passamos vontade. Mas aqui no Canadá é diferente, né? O gasto com a moradia, só para viver, só para respirar, você já gasta a maior parte do seu salário. Então, isso é uma coisa assim, eu vejo como algo bom, porque não tem como você não vai se privar de comer coisas, porque a comida ela já não impacta tanto no seu rendimento. Assim, você não consegue economizar tanto em comida. A economia vai ser na casa, que não vai ter muito o que você fazer, né? Que você vai fazer um aluguel aí de 12 meses e assim, vai ter que ser um planejamento para você na hora de você começar. Você tem que ter isso em mente, que os seus gastos com moradia, ele vai ser o maior dos gastos. Então, vamos falar, você tem uma opção A e uma opção B, e a opção B é um pouquinho mais barata, e a opção A é mais cara, mas é num lugar melhor, eu não vou gastar com moradia, com transporte. Tenta planilhar isso daí, porque você vê que os nossos gastos com transporte, mesmo pagando um monthly pass e depois gastando para a Tamires, para cada viagem, ele só remete 9% dos nossos gastos. Então, talvez você queria economizar, gastar mais para morar num lugar perto do centro, talvez você não vai economizar tanto assim em transporte como você acha que você está economizando. E vale lembrar, você fala, vou pegar uma casa que é 20 minutos do meu college andando. Só que 20 minutos andando no inverno é totalmente diferente de 20 minutos andando no verão. Então, é uma outra coisa a se pensar na hora de fazer o seu planejamento. E, graças a Deus, saúde só deu 1%, que foi algumas coisas que a gente teve que comprar na farmácia e também algumas coisas do Lincoln. E lazer, por enquanto, é só 5% dos nossos gastos, mas isso aqui a gente tende a melhorar. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que não tenha ficado muito redundante a minha explicação. E nas próximas vezes que eu for trazer esse vídeo para vocês, né, a atualização dessa planilha, talvez para vocês, com números muito mais agradáveis, eu espero que vocês também gostem e eu vou tentar trazer de uma forma melhor. Então, caso você tenha um comentário, uma sugestão, deixe seu comentário aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e coloca o joinha para receber mais notificações nossas. A gente está aqui fazendo isso daqui por vocês e compartilhar esse conhecimento com vocês é muito legal e é muito prazeroso. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Então é isso, abraço, até mais.